Não há dúvida, irmãos, que o mundo atravessa por vezes épocas de grande confusão. A perplexidade é imensa. Ontem, no Japão, houve um tremor de terra, grau 7, mas porque o Japão estava em alerta máxima, logo foi emitido um aviso que o Japão tinha sido atacado por um míssil da Coreia do Norte. A perplexidade é grande, a confusão é de repente extraordinária. Um grupo de adeptos de um clube quis receber o seu clube vitorioso, que regressava às 4 horas da manhã, e queriam logo, com entusiasmo, recebê-los com palmas, com boas-vindas, com vivas, com grande alegria. Mas gerou-se uma tal confusão que, de repente, houve apenas bastonadas e muitos foram parar ao hospital, feridos, porque imaginavam que alguns deles estavam a querer fazer parar o autocarro e assim criar alguma dificuldade. Uma das grandes exposições que nós temos agora em Lisboa, de uma escultora de grande nomeada, é no Palácio da Ajuda. Quero dizer aos irmãos que vale a pena passar por lá, se puderem, será muito interessante. Só que a exposição é com desperdícios, as coisas mais fantásticas, com penas e com sapatos e com copos, com garrafas, fazem-se as esculturas mais curiosas e mais belas que os irmãos possam imaginar. Aliás, esta exposição já esteve em França e foi imensamente apreciada. Já houve um tempo em que o nosso mundo esteve numa perplexidade semelhante. Jesus tinha sido levado ao Calvário, tinha sido morto, e os discípulos ficaram de tal maneira confusos que não sabiam o que deviam fazer, o que podiam fazer. E assim eles dispersaram-se, cada um foi para o seu lugar. Alguns voltaram às lides da pesca, outros encerraram-se num cenáculo com medo de serem presos, alguns foram até ao cemitério para carpir as suas mágoas, fugiram também alguns discípulos para a sua terra natal, porque não queriam ficar em Jerusalém. Meus irmãos, qual é a nossa situação? Sobretudo a nossa situação espiritual. Como é que nos encontramos nós? Estamos realmente certos, seguros, firmados, convictos de que temos um Deus que vela por nós, que não nos abandona em nenhuma circunstância, como nunca abandonou. Muitas vezes nós nos separamos do Senhor, mas Ele nunca se separa de nós. Há um relato que é naturalmente um exemplo que nós queremos ler com os irmãos nesta tarde. Encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. A palavra do Senhor diz-nos no verso 13: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Imaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse:
Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e porque estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E logo mais adiante, no verso 46, lemos: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que o Senhor Deus nos abençoe. Meus irmãos, 2 peregrinos perdidos, numa estrada deserta, mas mais do que isso, numa estrada de desânimo, de derrota, numa estrada que não ia dar a lugar nenhum. Eles não sabiam, porque tudo parecia ter de repente caído, como o castelo de areia caíra por terra, toda a sua esperança, tudo aquilo que eles sonharam, tudo aquilo que eles quiseram, tudo aquilo que lhes dera vontade de viver, aquilo que realmente os levara a fazer da sua vida uma vida com rumo, com confiança, com alegria e com fé, de repente parece desaparecer. Assim são eles nessa estrada, mas há alguém que oportunamente vem ter com eles. É o que diz o verso 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus não nos deixa. Às vezes nós imaginamos que vamos ficar sozinhos. E há muita gente que de facto começa a padecer de solidão. Esta manhã tivemos no nosso culto uma irmã que de repente ficou sem vontade de viver. E de tal maneira que teve de ir parar ao hospital. A sua situação era de desânimo absoluto, completo, uma depressão terrível. Meus irmãos, só a presença de Jesus na sua vida pôde modificar, pôde alterar, pôde de novo trazer-lhe algum sentido de fé, de confiança, de certeza, de que vale a pena viver. Há alguns meses atrás fui levado aqui à nossa prisão de Lisboa, não porque tivesse cometido algo delito, mas para atender a um recluso. E efetivamente eu entrei, levado por um irmão da nossa igreja que faz serviço ali, e ele levou-me à cela desse recluso, deixou-me lá dentro e fiquei eu então só com aquele homem. O homem que estava sem nenhuma vontade de continuar a sua caminhada aqui. Tinha perdido tudo. E a primeira expressão que ele teve, quando me sentei ao lado da sua cama, foi esta: que fiz eu da minha vida? O que é que ele tinha feito da sua vida? Um jovem ainda. O que é que tinha acontecido com ele para estar ali e naquela situação desesperada, preso? Certamente iria ser condenado e iria continuar na prisão e com uma doença que se aproximava e que certamente iria causar tremendos danos. Às vezes nós pensamos que vamos ficar sozinhos e que mais ninguém nos pode valer, ninguém nos pode ajudar.
Mas vede como sucedeu. Com estes dois exemplos, que podem ser para nós também símbolos de tantos aqui neste mundo que caminham sem nenhuma esperança, eles viram que Jesus se aproximou. Ele aproxima-se de nós. Não somos nós muitas vezes que vamos ter com Ele, é Ele que vem ter connosco. Ele ama-nos tanto que vem ter connosco, aproxima-se da nossa vida. Quando nós pensamos que ninguém nos pode ajudar, que ninguém nos ama, que ninguém nos pode valer naquilo que estamos a viver, Ele aproxima-se e diz-nos a Escritura, nesta linguagem sempre tão rica, tão bela, e ia com eles. Os dois homens que estavam sós na estrada não continuaram sozinhos, não prosseguiram ali abandonados, não iriam mais sem rumo, eles iam agora com Jesus. E quem é Jesus, meus irmãos? É o grande timoneiro, é o nosso grande guia, é aquele que sabe para onde devemos ir, é aquele que nos pode indicar o caminho, é aquele que pode dar-nos a mão quando nós já não temos forças para continuar, é aquele que vai certamente auxiliar-nos quando nós fraquejarmos, quando não tivermos mais alento. Ele vai dar-nos a sua mão para que nos levantemos e possamos então prosseguir. Ele é o amigo oportuno que nós precisamos. Meus irmãos, às vezes, quando pensamos em tantos factos da Escritura, como Jesus aparecia oportunamente junto de Marta e Maria, que choravam a morte do seu irmão, ninguém lhes podia valer. Estavam ali realmente algumas mulheres para chorarem, mas apenas para chorarem com elas. Não podiam fazer mais nada. Mas Jesus, na hora própria, no momento exato, quando parecia mais ninguém vir para ficar junto daquelas duas mulheres inconsoláveis, aparece Jesus para lhes dizer: eu sou a ressurreição e a vida. É assim o nosso Salvador. Ele nunca deixou de ser oportuno. Pode estar uma pobre viúva lá à porta do cemitério de Naim, apenas para se despedir do seu filho, que vai ser àquela mãe. Quem é que vai dar-lhe a palavra de conforto que ela vai cruel? Mais ninguém a não ser Jesus, que dirá à mulher: não chores mais. E disse ao mancebo: levanta-te, e devolveu a sua mãe. Meus irmãos, este é o Salvador que nós amamos e queremos servir e queremos compreender cada vez mais, porque Ele realmente simpatiza connosco. O que diz o trecho sagrado é assaz tão significativo. Logo no verso 17 diz: e Ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Por que é que estáis tristes? Eu não sei com quantas pessoas os irmãos cruzaram hoje, quantas pessoas passaram por vós na escada do prédio que habitais, no elevador, na rua, no esporte. Alguém vos dirigiu a palavra? Quando às vezes passamos por aí tristes, alguém nos pergunta alguma coisa? Quando às vezes sucede nós nos encontrarmos de tal maneira entristecidos,
que é impossível não se ver isso rapidamente. Quem é que se incomoda connosco? Mas bastou que imediatamente o Senhor Jesus chegasse junto daqueles dois homens e logo notasse que eles estavam tristes. Mas mais do que isso, ele quis perguntar e perguntou: por que estáis tristes? Incomodou-se com eles, quis saber, quis aprofundar a sua tristeza, a dor que lhes ia na alma, quis entrar no seu coração para que lhes pudesse dar uma resposta, uma ajuda, um auxílio. No princípio, já lá vão 50 anos, quando chegámos aqui, nós chegámos aqui a um prédio que estava todo ocupado. A igreja tinha apenas este salão de cultos e meio primeiro andar. Nem era o primeiro andar todo, era só metade do primeiro andar. O resto eram inquilinos. E eu comecei naturalmente a vir, há 50 anos atrás, a conviver, mas tive tanta dificuldade em que as pessoas me dissessem bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou até amanhã. Era tão difícil naquele tempo. Ainda hoje, muitas vezes, nós cruzamos com tanta gente que parece não nos ver, parece que não existimos. E nós, como o povo afável que somos, gostamos de cumprimentar, gostamos de conviver. Parece-me que a irmã ainda tem tido essa experiência lá, junto da sua vizinhança, e convive, e fala, e a conhecem. Era assim o meu Jesus. Ele logo procurava saber a razão da tristeza que ia na alma daqueles homens. E isto para os ajudar. O que para nós é importante é que Jesus tem sempre uma resposta, um auxílio, um socorro, uma ajuda, uma palavra. Há alguma coisa que vem ter connosco como dádiva divina, como resposta de Deus. Mas, meus irmãos, ainda o que nos diz a Escritura no verso 20 é mais importante. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E no verso 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então abriu-lhes o entendimento. Aqueles homens estavam tão confusos. Eles ignoravam o que era tão importante, o que era tão necessário. Eles não compreendiam. Há quantas indagações nos vai na alma, por vezes, meus irmãos. Nós fazemos tantas perguntas. Porquê? Porquê é que sucede isto? Porque comigo é que acontecem estas coisas. E tantas perguntas fazemos e não encontramos resposta. E ficamos às vezes com tanta perplexidade e com tanta confusão. É assim tantas vezes na nossa vida, mesmo na nossa vida cristã. Gostaríamos de saber, nos próximos momentos de escola bíblica dominical comunitária, nós iremos ouvir o pastor falar do sofrimento, da dor. É um problema. Nós muitas vezes não sabemos a razão porque há tanto sofrimento e como é que podemos enfrentar esse sofrimento quando ele nos bate à porta. Meus irmãos, Jesus tem uma resposta completa, cabal, que satisfaz plenamente. Ele
abriu-lhes o entendimento. Finalmente eles discerniram, eles compreenderam, eles finalmente contemplaram aquilo que era tão evidente, tão claro, o que estava escrito, o que tinha sido profetizado, o que se dizia acerca do Senhor, o que iria acontecer. Há tanta coisa que nós ainda precisamos de aprender. Meus irmãos, e o Senhor quer explicar-nos, quer nos fazer compreender. Nós precisamos de aprender dele para que nos sintamos então seguros e certos de tudo aquilo que efetivamente sucede à nossa volta. Mas por fim, meus irmãos, aquilo que a Escritura nos diz, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e já declinou o dia. E então Jesus entrou para ficar com eles. Já declinou o dia, já é tarde. Para quantos já não é tarde? À nossa volta há muita gente, meus irmãos, para os quais já declinou o dia. Tanta gente que às vezes continuam sozinhos, permanecem sem auxílio, sem resposta, sem ajuda. Por isso aqueles homens, vendo que se aproximava o fim do dia, imediatamente suplicaram ao Senhor: Senhor, fica conosco. E o que é notável é que o Senhor ficou com eles. Foi feita a prece, a petição, e o Senhor atendeu e ficou com eles. Que bênção! Se nós sentirmos que já está a declinar o dia, um dia vai declinar. Certamente, um dia, nós iremos verificar que já é tarde. Mas se tivermos a certeza de que o Senhor pode estar connosco, então, meus irmãos, cantaremos como o salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Quando o Senhor está conosco, quando Ele está ao nosso lado, eu temerei. Eu posso temer. Se Ele está comigo, a quem irei eu temer? O Senhor seja louvado. Para nos dar toda esta confiança, toda esta certeza, que certamente a nossa alma tanto carece. Que Deus nos abençoe.